Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e da culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Foi assim a cruz do Salvador, madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Ó, qual cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Glória a Deus. Meus amados amigos, irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Vamos iniciar mais um trabalho de instrução da Palavra de Deus, trazendo a terceira etapa de estudos, pela qual nós já trouxemos duas, mostrando a verdade de Deus sobre o inimigo da humanidade, o diabo, Satanás. E na primeira etapa nós trouxemos aqui, mostrando que esse ser, é uma criatura, é uma personalidade, não é? A primeira etapa de estudos, nós mostramos que o diabo é uma personalidade, é uma criatura. E na segunda etapa de estudos, nós trouxemos um pouco aqui mostrando como ele atua na humanidade. Qual a atuação do inimigo na humanidade. E agora, na terceira etapa, nós vamos falar pelo qual Deus permite a atuação do diabo na terra. Qual o propósito de Deus? Pelo qual ele permite que o inimigo atue na vida da humanidade nesse mundo. E a partir de agora, vamos iniciar esse trabalho sem muita conversa, sem muita perda de tempo, que eu quero convidar vocês para a gente, cada dia mais, crescer no conhecimento da graça de Deus, no entendimento do Senhor. Meus irmãos, aprendemos uma coisa aqui. Não é só se converter a Jesus e acabou-se. Você tem que ser prudente, você tem que perseverar, você tem que cada dia mais buscar conhecer o Senhor. Nós devemos crer em Jesus, converter-se a Ele e passar a buscar cada dia mais o conhecimento dEle. Cada dia mais estar na direção dEle. Isso é um compromisso nosso. Sabe por quê? Porque enquanto aqui nós estivermos, esse adversário da humanidade, o nosso adversário, o inimigo, o diabo, Satanás, ele vai nos tentar. Você acha que toda a ação dele na humanidade é só por brincadeira? Não. Ele tem um objetivo e ele tem conseguido concluir esse objetivo na vida de muitas pessoas. Ele tem uma finalidade, que é destruir, que é tirar, que é fazer o homem permanecer na condenação e permanecer afastado de Deus e não voltar-se a Deus. Esse é o trabalho dele. Porém, Jesus veio para tirar o homem do domínio dele, libertar o homem e trazer o homem de volta a Deus. Agora, esse homem que voltou, que já foi restaurado, que já foi inserido novamente com a vida com Deus, sendo uma nova criatura, ele, enquanto estiver aqui, ele tem que vigiar para estar andando com Cristo, para estar em Cristo, para permanecer firme e fiel a Cristo,
na esperança e na fé em Cristo. Tudo isso pela palavra de Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo. Seguindo a Cristo é seguir a instrução, a direção de Cristo. Porém, o diabo não vai ficar de braços cruzados, vendo a gente com o Senhor caminhando para ele. É por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer: vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse ser perverso, real, criatura existente, ele não vai desistir enquanto Deus permitir a atuação dele na terra. Ele já está decretado o final dele, para ele não há mais salvação, para o diabo e todos os anjos caídos, os demônios, não tem mais salvação, já estão todos decretados juízo e falta só o dia deles todos serem lançados no destino eterno final. Que Deus já nos revela na sua palavra que isso ainda vai acontecer no tempo que está determinado para acontecer. Quando vai se cumprir outros acontecimentos antes desses. Mas, enquanto o diabo estiver livremente ainda, com a autorização, com a permissão de Deus, agindo na humanidade, ele nunca vai cessar de tentar aqueles que já estão em Cristo a voltar novamente para as garras dele, para o domínio dele, para a escravidão dele, dentro do pecado. Então, por isso que nós temos que vigiar. Por isso que Jesus estava sempre nos advertindo a vigiar, a estar atento, a estar percebido, a estar com o entendimento de que o Espírito está pronto. Nós já fomos restaurados no Espírito, vivificado, mas ainda habitamos no corpo, na carne. A carne é fraca. E se você não viver no Espírito, que é na direção de Cristo, na palavra dele, guiado pelo Espírito Santo, e se você deixar ceder aos desejos, à concupiscência da carne, o diabo arrasta você de novo para a lama do pecado. Você volta novamente a tornar-se escravo daquele a quem você se submete. Se você já entregou sua vida a Cristo, e se você agora tem Cristo como seu Senhor, não dê mais lugar à carne. Não deixe mais os desejos da carne dominar você e guiar você. Se submeta ao senhorio de Cristo, andando em Espírito, que é na palavra dele, guiado pelo Espírito Santo dele. Nós temos a escolha, e a gente vai aprender hoje qual o propósito de Deus, nessa terceira etapa, de permitir a atuação do diabo na humanidade. Por que Deus permite? Qual o propósito de Deus? Nós vamos aprender hoje, nessa terceira e última etapa, dos estudos que a gente trouxe aqui, mostrando sobre esse ser real, essa criatura chamado de Satanás, o diabo. O acusador, o tentador, que é um ser espiritual que trabalha com essa finalidade. Por isso ele é chamado de acusador e tentador, Satanás, o diabo. Amém? É uma só personalidade, que se refere àquele que é o príncipe dos espíritos das trevas, onde ele está com esse exército, trabalhando no reino das trevas para destruir a humanidade. E tem destruído muitos e muitos. Vamos agora entrar nessa terceira etapa de instrução. Então você que é cristão, você que já está em Cristo, vigie, persevere, combata o bom combate da fé, se fortaleça no Senhor para suportar os dias maus, para vencer a tentação, para resistir o diabo e se sujeitar a Deus, tá certo? Porque se o diabo soubesse, se assim fosse como alguém ensina, olha só, irmãos, nós temos que conhecer a verdade de Deus para não ser levado pelo engano. Tem uma linha doutrinária que ensina aí as pessoas que quem é salvo para sempre, não perde mais a salvação. Mas Jesus não ensinou assim. Esse ensino é o dos homens que querem ser mais sábios do que Jesus.
Jesus não ensinou ninguém assim. Jesus disse que salvo só é aquele que perseverar até o fim. Ele nos ensinou a perseverar. Perseverar é permanecer lutando, resistindo o diabo, negando-se a nossa vontade, a tentação que vem para nos fazer andar no desejo da carne, negando-se, renunciando, submeter-se e fortalecer no Senhor para não ceder à carne, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi o que Jesus disse. E quem anda na inclinação da carne, anda para a morte, constitui-se inimigo de Deus e não pode agradar a Deus. Deu para entender? Aí escuta aí, irmão. Tem uma linha doutrinária aí de pensamento, de falsos mestres, inspirado por Satanás, que ensina a muita gente que ele é o escolhido para o céu. Não adianta fazer mais nada. Não perde mais salvação, porque Deus já escolheu ele de antemão. Não, o sacrifício de Jesus foi só um negócio feito só para cumprimentar. Mas o que vale não é o sacrifício. O que vale é a eleição de antemão para esse povo que nega a verdade do Evangelho. Porque quando o cara ensina que o cara já foi escolhido de antemão, para que o sacrifício de Cristo? É ilógico isso. Para que eu perseverar? Para que eu ter cuidado, vigiar com o diabo? Só que é esses homens mentirosos que ensinam ao povo essa doutrina de demônios. Jesus não ensinou isso. Jesus não veio buscar quem já era salvo. Jesus veio buscar os perdidos. Jesus não disse, vocês já são salvos e não se preocupe mais. Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Futuro. A salvação ele nos garante. Agora você tem que guardar, reter, vigiar, para que ninguém tome a tua coroa, porque até o fim, que será ou com a morte ou com o arrebatamento, nós temos que ser vigilante, prudente, reter firme a promessa da esperança, a nossa vida com Cristo, para não apostatar da fé e não se perder do caminho da salvação. Porque o diabo não está aí à toa brincando. Aí o cara vem dizer que o cara já é escolhido, é salvo, não perde mais a salvação. E o cara vem dizer que Deus já escolheu para o céu e para o inferno. Aquele que Deus determinou para o inferno não adianta fazer mais nada, porque já está determinado ao inferno. Dentro da eleição incondicional, fatalista de Deus, nessa predestinação, nesse ensino, dessa doutrina da predestinação fatalista, isso é uma doutrina de demônios, irmão. Faz o homem negar Cristo, faz o homem sair da verdade do Evangelho. Jesus não veio dizer a ninguém que todo mundo estava condenado ao inferno, até porque Jesus disse que o inferno não foi feito para o homem. O homem vai ser julgado e condenado a ir a esse lugar por causa do seu pecado. Não é Deus que determina. Mas Jesus veio para nos dar a oportunidade de livramento, nos livrar da condenação. Não é só um grupinho de escolhido, é todo aquele que crê nele será salvo. Porque Deus amou foi o mundo, a humanidade. Não foi um grupinho de escolhido, não. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O cara vem dizer que Deus já escolheu um para o céu e para o inferno. Isso é um filho de Satanás, com essa doutrina de demônios. Não conhece o amor de Deus. Jesus não ensinou isso, irmão. Fica na doutrina de Cristo. Sai dessa doutrina desses homens mentirosos. Então, Jesus nos ensinou a perseverar, a vigiar. A carne é fraca, o diabo domina sobre a carne. O diabo tem poder no homem caído no pecado. Ele escravizou o homem. Só Jesus que nos liberta. E depois de libertados, depois de livres, depois de transformados, devemos ser prudentes, vigiar e andar perseverando em se manter cada dia mais fortalecido e na presença do Senhor. Porque senão você pode apostatar da fé, você pode perder a vida com Deus, porque muitos já estão caídos e não sabem, muitos estão mortos com o nome de que vive, muitos que um dia foi restaurado, transformado, voltaram novamente para a lama do pecado, tornaram-se a se lambuzar e a ser escravo do diabo pelo desejo do pecado, vivendo novamente a prática do pecado. Os que estão caídos são aqueles que estão novamente na prática do pecado, porque não vigiaram
e cederam, voltaram novamente ao desejo da carne, que é a inclinação para a morte, para a condenação, para a inimizade com Deus. Então, o diabo ele não está brincando, irmão. Ele atua na minha e na tua vida para nos confundir, tirar a alegria, tirar a promessa, tirar o entendimento, cegar nossa mente novamente, porque Satanás ele cega a mente do ser humano, ele quer cegar a mente do cristão que já foi iluminada por Jesus. Cuidado, se você não vigiar, o diabo vai te cegar de novo, vai te arrastar de novo para a miséria, e vai te levar de novo para a escravidão, e vai te levar de novo para o caminho da maldição e da condenação. Persevere, seja vigilante, acautelai-vos, vigia, ser prudente. Porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, meu irmão. Tu acha que se o homem não perdesse mais a salvação, se não tivesse o risco do homem voltar à escravidão do pecado de novo, tu acha que Satanás ia perder tempo tentando os que já estão em Cristo? Tu acha que o diabo faz alguma coisa em vão? Tu acha que o diabo é algum palhaço que nem a gente pensa? Palhaços somos nós que não vigiamos com ele. Ele é um ser astuto, ele é uma criatura, um ser espiritual perverso, que tem astutas ciladas. Isso é armadilhas inteligentes. Ele perverte o entendimento do homem, ele manipula, ele coloca confusão, dúvida, ele deturpa a verdade, ele faz o homem perder o sentido, a razão e a noção. Ele tira o entendimento do homem, ele trabalha para tirar o homem da direção de Deus, da verdade. Cuidado, está pensando que o inimigo é alguma coisa qualquer? É um ser que trabalha com uma legião, com uma multidão de outros seres espirituais a ele está ordenando, dominando, liderando estas hostes malignas para destruir a humanidade. Cuidado. E nessa terceira etapa, nós vamos aqui falar, mostrar a você qual o propósito de Deus permitir que esse ser perverso, com todos os demônios que atuam neste mundo, que estão nos ares, vagando, porque são espíritos sem forma, por isso que se apossam do corpo humano, do corpo de animais, porque eles são espíritos sem forma. Eles não têm corpos. Por isso que se apossam. Estão aí no mundo. Muita gente é morada de Satanás. São demônios habitando naquela vida, naquele corpo, aonde já faz ele de cavalo, de morada de demônios, possesso. Jesus vem para libertar, transformar, tirar o pecador das garras malévolas do diabo, que prende para a destruição. E por que Deus permite? Vamos aprender isso agora? Vamos lá? Para a terceira e última etapa desse ensino que nós demos. Para a gente poder iniciar novamente, que eu gosto sempre de trabalhar as escrituras, tá? Eu não falo nada do ar, do vento, da minha imaginação. Eu falo tudo baseado, principiado, alicerçado na palavra de Deus. Tudo que eu falo, o princípio é usado pela palavra. Eu não falo coisa do que eu acho e entendo. Eu falo aquilo que a palavra me dá autoridade para falar dentro do que ela nos ensina e revela. Esse ensino que eu estou trazendo aqui é tudo pautado nas escrituras. Tudo que eu falo aqui tem base. E a gente pode trabalhar o contexto, o questionamento, a crítica, com argumentos plausíveis da palavra. Me questione, critique, coloque sua opinião contrária, mas com argumento plausível da palavra. E a gente vai examinando e a gente vai ver quem está realmente dentro da verdade. Não é que eu sou a verdade, nem você é a verdade. Agora, ou eu ou você tem que estar na verdade. Não existe duas. Existe uma só verdade. E se você não concorda comigo e eu não concordo com você, e todos nós estamos usando a palavra, então tem alguém errado. Ou eu ou você. Porque não pode ter duas verdades. Só há uma, que é a de Deus, que é a palavra dele. Ou você está interpretando errado, ou eu estou interpretando errado. Agora, para a gente chegar a uma conclusão, vamos orar e pedir a Deus a direção do Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, para ver o que a palavra realmente está advertindo, ensinando, dentro da interpretação da palavra.
porque possa ser que eu esteja colocando a minha interpretação e você a sua. E é por isso que a gente não está chegando a um denominador comum, a uma concordância, a uma comunhão na palavra. Para a gente chegar à comunhão na palavra, é preciso o Espírito de Deus que opera em mim e opera em você, ele testificar da verdade da palavra para nos tirar a dúvida. Amém? Porque com Deus não há dúvida e nem perturbação. É uma coceira no nariz que dá toda vez que eu estou ministrando, irmão. É um atrapalho que vem. Mas vamos lá. Vamos pegar a palavra para a gente iniciar essa terceira etapa de estudos, de instrução, com o tema hoje, o último estudo dessas três etapas, o propósito pelo qual Deus permite a atuação do diabo na terra. Vamos lá? Vamos ler Gênesis novamente, que foi o princípio que nós lemos na abertura do estudo, e a gente vai fechar com esse texto também. O princípio, Gênesis, princípio. Né? O texto que a gente usou no princípio do estudo, é ele que a gente vai usar agora. Amém? Vamos lá, para encerrar também esse estudo. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Olha Deus estabelecendo uma regra para o homem que ele criou. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus agora estabeleceu o homem, deu a ele uma vida perfeita, em abundância, em comunhão com Deus. E agora Deus dá uma ordem. Deus determina ao homem uma ordenança para o homem obedecer e adverte o homem da consequência se ele não obedecer. É muito importante a gente analisar esse detalhe aqui, de Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Isso aqui, tem muita gente que fica mais preocupado em saber qual foi o fruto, se foi maçã, jaca, banana, abacaxi. Porém, a importância disso aqui não é saber qual foi o fruto. A importância disso aqui é observar o que Deus determina, o que Deus nos ensina, o que Deus nos mostra aqui. Com esta revelação da história, do princípio da humanidade. Deus agora criou o homem, estabeleceu ele na vida eterna, perfeita, abundante, numa comunhão plena com ele, o Criador. O homem tinha comunhão com o Criador. A palavra vai dizer que Deus, ele vinha e conversava com o homem no jardim, havia uma comunhão. Deus sempre foi um ser espiritual. Deus sempre se relaciona com o ser humano através da sua palavra, através da sua revelação para o homem. E aqui, o homem tinha esta comunhão com Deus. Agora Deus diz, olha, eu vou lhe dar uma orientação. Deus agora estabeleceu para o homem um princípio, estabelecendo para o homem uma regra, ordenando o homem a sua lei. Deu para entender? Olha, você fique à vontade. Use de todo o fruto das árvores que tiver aí. Pode comer abundantemente delas. Agora, tem uma que você não deve tocar. A árvore da ciência do bem e do mal. Não coma dela. Se comer, certamente morrerás. O que é que Deus está estabelecendo aqui? Para o homem, um direito de escolha. Essa doutrina da predestinação fatalista também, por isso que eu digo que essa doutrina é de demônio. Saia dela, você que está dentro dela. Elas negam essa verdade. Diz que o homem não pode escolher porque Deus é soberano. Mas na soberania de Deus, ele estabeleceu essa liberdade para o homem. Foi Deus que deu ao homem essa liberdade. Agora, vamos lá. Deus deu ao homem o direito de escolha, mas advertiu o homem da escolha errada que ele faz, não dando ouvido à palavra de Deus. Deus deixou bem claro para o homem a consequência que ele ia receber se não ouvisse a palavra, a direção
de Deus. O homem agora estava ali instruído, advertido, orientado, vivendo com Deus em comunhão. E ele disse, não, Deus disse a mim que se eu for lá, eu vou morrer, vou ficar por aqui. Não tinha nenhum outro meio para Deus. Aprenda isso aí. Não tinha outra forma para Deus provar a fidelidade e a obediência da sua criatura para ele, o Criador, se ele não permitisse Satanás tentar influenciar o homem. Olha aí o propósito pelo qual Deus permite a atuação de Satanás na humanidade. Se Deus não permitisse que Satanás tentasse o homem não ia usar o livre-arbítrio. O homem não ia provar a sua obediência, a sua liberdade de escolha em se submeter a Deus ou não. Tem que ter um controverso. Tinha que ter uma situação contrária para o homem saber que ele tinha que submeter-se a de Deus. Tinha que ser tentado ao outro lado errado. Como era que o homem ia provar a obediência e o direito de escolha dele, como era que ia ser exercido se não tivesse essa situação? Por isso que Deus permitiu Satanás tentar o homem. Aí agora entra esse ser, essa criatura, na história da humanidade, na intervenção, intervendo. E agora vai dizer o quê? Como foi que Deus disse? Aí ele vem e diz, não, tu pode comer que tu não vai morrer. Olha aí agora, o homem agora tendo a liberdade para usar o direito de escolha. O homem tinha que decidir, dou ouvido a Deus que me advertiu a não comer, ou dou ouvido a essa criatura aqui que está me tentando? A quem eu vou me submeter? É aí que Deus, ele quer de nós. É aí que Deus tem o propósito dele, pelo qual ele permite Satanás operar na humanidade, para o homem exercer o seu direito de escolha, e para o homem como criatura, não uma criatura robotizada. Deus não criou robô, Deus criou um ser humano com liberdade e direito de escolha, decidir para o homem viver livre e escolher obedecer ao seu Criador. E para isso, Deus permitiu que Satanás fosse tentar o homem. Agora o homem está diante de uma atitude de fé e obediência, ou de desobediência e incredulidade. Foi aí que entrou a miséria na humanidade. Porque a direção de Satanás leva o homem à desobediência e à incredulidade à palavra de Deus. E o homem agora foi incentivado a usar o seu direito de escolha. Quando Deus permite Satanás tentar o homem. E qual foi a escolha do homem? A gente já sabe. Não precisa aqui voltar essa história. A gente já sabe. E qual é a consequência? Qual foi a consequência da escolha do homem? Também a gente já sabe. A gente está sofrendo ela. Observe que aí o homem agora, tendo a consciência, tendo a noção, tendo o entendimento, sendo advertido, o homem preferiu não crer na palavra de Deus, antes desobedecê-la. A partir daí, constitui-se o pecado quando eu não creio na palavra de Deus e não obedeço a ela. Deu para entender o que é pecado? Depois desse aqui, eu vou trazer um estudo mostrando o que é realmente pecado, o que nos afasta de Deus e o que nos leva para o inferno. Amém? Porque muita gente não sabe o que é pecado. Muita gente vive proibições que não tem nada a ver, que não é pecado. Mas vamos, isso é para um outro assunto, vamos continuar nesse. Então, o homem, ele agora escolhe, por liberalidade, a voluntariedade dele, a escolha dele, em dar ouvido ao diabo e desobedecer a Deus, o seu Criador, que lhe advertiu. E ele agora vai e segue a instrução do diabo. E aí ele caiu da graça, da presença de Deus, perdendo a comunhão com Deus, aonde ele deixou agora o domínio da vida dele. A partir dali, Satanás dominou a vida do homem. Foi entregue a esse ser perverso, que a partir dali, ele escravizou o homem e levou o homem à maldição.
Foi por isso que o projeto de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, o amor de Deus pelo homem, fez ele enviar Jesus Cristo, seu Filho, para desfazer as obras do diabo, para libertar o homem das garras malévolas do diabo, para libertar o homem da escravidão do pecado, por onde o diabo dominou o homem, para trazer o homem, tirá-lo da maldição, trazer o homem perdido de volta para Deus. Mas Deus não fez isso, pegando o homem assim a pulso e trazendo. Da mesma forma que o homem pecou contra Deus, por espontânea vontade, deliberalidade pessoal, pela escolha dele, ele escolheu pecar e se afastar de Deus, também Deus dá ao homem a mesma oportunidade. Para o homem, pela espontânea vontade, pela escolha dele, voltar a Deus para ter vida com Deus de novo, obedecendo a Deus. É escolha, não é determinismo. Direito de escolha é isso. É Deus deu ao homem. O homem teve o direito de escolha. Ele pecou e se afastou de Deus. O homem tem o direito de escolha de crer, obedecer e voltar a Deus. Agora, isso através de Jesus Cristo, pelo qual Deus enviou com essa finalidade, para proporcionar ao homem. Porque, escuta uma coisa aqui, Deus não vai receber ninguém com o seu pecado. Deus é santo e o homem já está condenado por causa do pecado. Cristo cumpriu o sacrifício perfeito para dar ao homem a justificação pelo qual o homem será aceito por Deus. Porque em Cristo o homem é livre da culpa do pecado. Mas se o homem não crê em Cristo, ele continua dentro da culpa do pecado. Se o homem não se converter a Cristo, ele continua perdido, escravizado, julgado, condenado, sentenciado ao inferno. Se o homem não se converter a Cristo, ele continua escravo de Satanás, preso nas garras malévolas do diabo, indo ao inferno com Satanás também, que brevemente vai ser lançado lá na eternidade sem Deus. Se o homem não se converter a Cristo, ele continua perdido no estado que ele continua porque está em pecado. Não é assim, Deus vai tirar ninguém a pulso. É o homem que tem que vir. Deus operou o meio para o homem ter esse pecado perdoado. Deus operou o meio para o homem ter a oportunidade de vir a ele. Deus operou o meio, a porta, para o homem sair da situação. Agora, não é Deus que puxa, não é Deus que bota ninguém na porta da graça, não é Deus que tira ninguém da mão de Satanás a pulso. É o homem que tem que escolher e buscar ao Senhor para encontrar essa salvação. A salvação, Deus operou, a porta, Deus abriu, o caminho para o homem chegar a ele, Deus colocou. É o homem que tem que entrar, ele chama, ele convida, ele mostra, ele dá ao homem o conhecimento, ele dá ao homem a liberdade, ele não tira o homem a pulso da garra do pecado, ele dá ao homem a escolha, o entendimento para entender aonde ele está e para ele escolher sair dali e buscar o socorro, a comunhão de Deus através de Jesus, convertendo e se arrependendo. É o homem que escolhe. Deus mostra. Por isso que nós temos que pregar o evangelho. Esse evangelho que um dia a gente ouviu. O evangelho é o chamado, é o convite de Deus para o homem receber o seu perdão, sua graça, sua misericórdia, sair da maldição, sair da condenação, vir para Deus para ter a promessa da vida eterna com Deus, enquanto ele pode ainda, enquanto ele ainda está neste mundo, enquanto ainda a porta do amor, da graça, do perdão de Deus está aberta, sendo oferecida ao homem, convidando o homem a entrar por essa porta. Ele tem que crer enquanto está aqui, porque se morrer assim, segue ao juízo. Não tem mais salvação para quem morre e não dá ouvido ao chamado de Deus. Depois da morte, segue ao juízo. E o juízo é para a condenação na vida daqueles que morreram sem receber o amor de Deus para se salvarem. Jesus é o amor. Agora, é o homem que tem que escolher esse amor. É o homem que tem que buscar o Senhor. Ele já veio buscar o homem. Ele já veio e deu ao homem a oportunidade do homem escolher sair da miséria. Continua na miséria quem quer. Isso é muito bom a gente levar para as pessoas
esclarecer as pessoas. Não tem esse, olha, não fica preso nesse negócio não, irmão. Ah, que eu sou o escolhido de Deus. Deus me escolheu. A questão de vida com Deus não é escolha. É decisão do homem. Céu ou inferno não é questão de escolha, de ser bonitinho, de ser predestinado. Céu ou inferno é questão de crer e obedecer para ir ao céu. Ou não crer e viver na incredulidade e continuar no inferno. No caminho para o inferno. Tem esse negócio de você, eu sou escolhido de antemão. Creia não, se converta não. Busque o Senhor enquanto pode achá-lo. Enquanto a porta está aberta. Lucas capítulo 13, versículo 22. Jesus está ensinando, percorrendo as cidades. Aí chega um homem para Jesus e diz assim: Senhor, são poucos os que se salvam. Jesus vai dizer para esse homem: cuidado, esteja atento, esteja preocupado com a sua vida. Jesus vai dizer: esforçai-vos a entrar pela porta estreita, enquanto ela está aberta, porque muitos vão procurar entrar e não poderão quando esta porta fechar, que será o dia em que Cristo levar a sua igreja. Acabou-se. A oportunidade de você receber o livramento e a salvação de Deus em Cristo é agora. Amanhã pode ser muito tarde. Muitos que partem para a eternidade, essa porta já está fechada. Não abre-se mais para eles. Já seguiram para o destino eterno, intransponível. Não há mais mudança, não há mais o que fazer. É seguir ao juízo. O homem só pode mudar o seu destino. Só pode se arrepender. Só pode se converter. Só pode receber o perdão de Deus enquanto ele está vivo. Vivo é a vida aqui na terra. É a vida aqui no mundo. É a vida aqui nesse mundo, nesta vida terrena, debaixo do sol. Porque depois que sair daqui, o homem morre o corpo e ele permanece existindo consciente para a eternidade sem Deus. Cuidado. Creia na verdade. Há muitas mentiras sendo pregadas aí em forma de doutrinas, de ensino e instrução de Deus. Cuidado. Então Deus, ele dá ao homem o direito de escolha. Assim como o homem escolheu pecar e se perder da presença de Deus, entrando em condenação, assim também Deus dá ao homem o direito de escolha, de crer, obedecer a Deus, indo a Jesus para sair da condenação e ir receber a salvação. Então é por isso que Deus permite a atuação do diabo na terra. Sabe para quê? Para o homem usar o direito de escolha dele. Para o homem usar a fé e a obediência para com Deus. Não é Deus que puxa ninguém à força. Vamos dar mais 2 textos aqui para a gente provar essa verdade. Apocalipse capítulo 10. Capítulo 2, versículo 10. Jesus vai dizer a uns irmãos que estavam na cidade de Esmirna, a essa igreja que eram os irmãos que estavam na cidade de Esmirna, Jesus vai dizer assim: eis que o diabo lançará algum de vós na prisão. Sejam fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que é que Jesus está dizendo aí aos irmãos? Olha, que foi Jesus que mandou essa mensagem para a igreja, para os irmãos que estavam na cidade de Esmirna. Olha, vocês vão ser lançados na prisão e muitos vão até morrer. Porque quando ele diz assim, sejam fiéis até a morte, é porque muitos iam morrer. Sabe por quê? Jesus está dizendo, escolham a obediência e a submissão a Deus. Mantenham-se fiéis a Deus. É vocês que têm que ser fiel. É vocês que têm que escolher. É vocês que têm que se decidir. Sujeitar a Deus, resistir ao diabo ou vice-versa. Aqui, Deus permite o diabo tentar o homem
para o homem usar o livre-arbítrio. Jesus está dizendo para o seu povo, é o diabo que vai tentar vocês, mas não cedam à tentação dele. Continuem fiéis, mesmo que vocês morram, sejam fiéis até a morte. Aí a gente vai para Tiago, capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus vai dizer assim, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. É escolha ou não é? E isso aí é algum autoritarismo de Deus para o homem. Deus está determinando, Deus está orientando. Sujeite-se a ele. Resistam o diabo. Direito de escolha. Livre arbítrio. Por isso que Deus permite a atuação do diabo para provar os homens, para provar ao próprio diabo que existem homens fiéis ao Criador que vão se submeter a ele, obedecer, crer até mesmo que venha morrer. Vai permanecer fiel ao Senhor. E nós, em Cristo, temos que permanecer fiel até a morte. O diabo vai nos tentar. Como ele tem nos tentado. Ele vai investir contra a nossa vida. Como ele tem investido. Mas Deus vai provar o próprio diabo. Que tem homens fiéis na terra. Apenas Deus vai nos dar capacidade, porque o diabo é um ser espiritual, os demônios é um ser espiritual. Sem a graça de Deus, a gente não consegue, ele nos destrói. Deus apenas nos dá a capacidade, mas a escolha é nossa. É o homem que tem que escolher pela sua decisão, o direito de escolha que Deus deu. Aprendeu isso aí também? Somos nós que escolhemos ou permanecer fiel a Deus ou voltar a se entregar nas mãos da maldição do diabo que domina a nossa natureza pecaminosa. Esse corpo aqui ainda deseja os prazeres, as obras que aborrecem a Deus. Nós já fomos transformados aqui no entendimento, a alma lavada, o espírito restaurado, regenerado, em comunhão com Deus. Mas ainda falta algo acontecer para a gente receber a perfeição completa. Falta a transformação do corpo. E isso só vai acontecer quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, povo. Ou então quando a gente morrer, para aguardar o dia que ele vier para receber o corpo ressuscitado. Isso só vai acontecer no tempo determinado que Deus determinou para esse acontecimento, esse evento. Enquanto Jesus não voltar e a gente não morrer, estiver aqui ainda nesse corpo, devemos vigiar, combater o bom combate, perseverar, ser fiel até a morte, reter a promessa, se posicionar, decidindo cada dia mais ser fiel a Deus, negando-se a nós mesmos para submeter à vontade de Deus. Deu para entender, irmãos? Aprendam isso. Por isso que Deus permite, porque o diabo vai nos tentar. Enquanto aqui a gente ainda tiver, o diabo vai tentar toda hora, todo dia, todo momento. Vai colocar na nossa mente, olha, isso não existe, Jesus não vem não. Olha, já aconteceu tudo, não tem negócio de céu, não tem negócio de inferno, não tem promessa de arrebatamento, não tem promessa de juízo. Olha, sai disso aí, isso é loucura, isso não existe. Cuidado, irmão. Quando você não crê nisso, você é incrédulo. Eu creio em juízo eterno. Eu creio em ressurreição. Eu creio na vinda de Jesus, ele não veio ainda. Eu creio na minha ida com ele, porque é a palavra dele que me garante isso. E eu creio na palavra do Senhor e me manterei fiel com essa esperança, lutando, combatendo o bom combate da fé. Não é para ter vida boa na terra, é para poder partir para a eternidade com Deus no céu, quando deste mundo eu sair, porque enquanto aqui eu estiver, eu sei que vai ter choro, vai ter falta, vai ter doença, vai ter decepção, vai ter tristeza, mas eu creio na promessa de que um dia nenhuma lágrima mais descerá dos nossos olhos. O choro tem durado essa noite, mas amanhã a alegria vem pela manhã. Essa manhã é quando Jesus voltar, o sol
raiando para a eternidade, levando o seu povo para uma vida de gozo, de paz, de alegria, de prosperidade, sem dor, sem morte, sem violência, sem maldição alguma, tudo para a glória de Deus na eternidade com Ele. Vamos viver eternamente de alegria em alegria, felicidade em felicidade, eternamente com o Senhor nos céus. Creia nessa promessa, persevere nela, se alegre nela, persevere em oração, se alegre na esperança, tenha bom ânimo na tribulação, porque essa leve e momentânea tribulação vai passar. Aleluia! Jesus está voltando, ele ainda não veio. Ele vem, mas enquanto ele não vier, ele pode não vir e eu morrer, mas morra na fé, morra na obediência, morra na vida, perseverando, andando, aguardando, esperando no Senhor, porque mesmo depois da morte, nós não perderemos a promessa, porque os que morrerem em Cristo, nesse tempo que ele não voltar, quando ele vier, todos vão ressuscitar. Os corpos de todos os irmãos que morreram vão ressuscitar glorificado, para que os seus espíritos que estão lá em descanso possam se unir ao seu corpo glorificado, para vivermos lá no céu, na eternidade com o Senhor. Não é em paraíso na terra, é lá no céu. A promessa de Jesus não é neste mundo aqui. A promessa de Jesus não é em paraíso na terra. Ele disse: aonde eu estiver, vocês estarão comigo, e nós vamos ao encontro do Senhor para estar com Ele para sempre, lá no céu, lá no céu, lá nos céus, na habitação celestial, num corpo glorificado, num mundo que Deus criou para todo ser humano que crê em Jesus. Todo aquele que crê em Cristo será salvo, terá essa promessa, e escolher, perseverar até o fim. É nossa escolha. Deus não interfere em nossa escolha. Deus nos dá força. Deus nos dá capacidade de resistir o diabo. Porque hoje nós não somos mais escravos dele. Fomos libertos. Então essa terceira etapa de ensino. Qual é o propósito de Deus? Permitir que o diabo atue na humanidade. Olha para aí. Deus permitir que o diabo mate cristão, permite ou não? Hein, irmão? Deus permite ou não que o diabo mate os cristãos? Como é que o diabo vai matar os cristãos? Usando o próprio homem ao seu serviço para executar as suas obras. Deus permitiu João Batista ser degolado. Deus permitiu Tiago ser degolado à espada. Deus permitiu vários apóstolos, vários irmãos, desde que ele fundou a igreja até hoje. Muitos vêm morrendo em guardar a fé. Muitos têm morrido, mas têm sido fiel até a morte. Esses que estão morrendo vão ressuscitar no dia que Jesus vier. Os corpos, né? Porque quem morre é o corpo, quem desce à terra. O espírito dos salvos estão em descanso lá no paraíso, aguardando a vinda de Jesus para receber os seus corpos glorificados. Porque o ser só é completo com o corpo. Nós somos seres espirituais. A morte é a separação da parte espiritual e do corpo. E a nossa parte espiritual, depois da morte, ela fica num local de descanso, que é o ser consciente, existindo com consciência lúcida, sóbria, de tudo. Não perde a consciência. Ninguém fica inerte. O que vai à terra, o que está dormindo, é o corpo. Mas o nosso espírito, que é o ser real, está no descanso. Lá no terceiro céu, o paraíso, onde estão as almas de todos os que morreram em Cristo, que são o ser real. E quando Jesus vier, esses espíritos que são os seres reais, que estão lá, que creram, que foram fiéis até a morte do corpo, enquanto viviam aqui no corpo, seus espíritos, na vinda de Jesus para buscar os vivos, os espíritos vão receber o corpo ressuscitado em glória. Aleluia! E aí vão se unir aos seus corpos glorificados. E nós, os que estiver vivos nessa época, nesse momento, nesse evento, vão ser levados ao Senhor
com os corpos transformados. Não é esse corpo carnal. Esse corpo vai ser transformado para um corpo espiritual, eterno, imortal, incorrupto, para habitar com o Senhor lá nos céus. Oh, glória! Oh, glória! Ô, irmão, você não tem essa esperança não, irmão? Você não se alegra nessa esperança, não é? Então, meu irmão, deixa Jesus reinar na tua vida. Deixa Jesus transformar o teu entendimento. Porque essa é a esperança do Evangelho, irmão. A sua esperança é ir para a igreja, fazer campanha de vitória, de bênção, de prosperidade. Você não se alegra nessa esperança? Essa é a esperança que o cristão que espera em Cristo tem que esperar, perseverar, ser fiel até a morte, retê-la, não abrir mão dela, para viver essa vida de fé em Jesus aqui, por essa promessa, por essa esperança. Muitos estão aí vivendo a vida, entre aspas, de fé em Jesus pelas coisas da terra. Até agora, esses não ressuscitaram com Cristo. Esses permanecem mortos no pecado, sem o entendimento. Porque todo aquele que é nascido de Cristo, nascido de Deus, ele tem a esperança, se alegra nela, desta vida, deste momento que a igreja está aguardando, protegida, selada pelo Espírito Santo, para o dia da redenção. Oh, glória! Ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto isso, nós temos que viver aqui por fé. O justo viverá da fé. E essa fé é em guardar a palavra, ser submisso a Deus, não resistir, não resistir a Deus, mas negar-se, resistir o diabo e fazer a vontade de Deus. E essa vontade é pela palavra, andando, praticando, esperando, confiando na palavra. O justo viverá da fé, mas a fé em Deus pela palavra. Não é essa fé em Deus que o mundo vive aí, dentro dos seus conceitos religiosos. A fé em Deus é em guardar a palavra. É esperar naquilo que a palavra nos promete. A palavra de Cristo. A promessa de Deus para a humanidade está em Cristo. Tudo aquilo que Cristo prometeu é a promessa de Deus para nós. E é alcançada por Ele. Nós não alcançamos por nenhum outro meio. O meio, o caminho, a porta é Jesus. Por isso que Deus, Ele permite a atuação do diabo na terra. Amém, irmão? Esse foi o terceiro ensino, a terceira etapa de instrução, mostrando esse propósito de Deus, pelo qual Ele permite a atuação do diabo na vida humana. Seja fiel. Sujeitai-vos a Deus. Resistam ao diabo. Tome uma decisão. Jesus disse, quem quiser a vida com Deus de volta, é para todo ser humano que quiser. Porque quem não quiser a comunhão com Deus, permanece morto, julgado e condenado. Mas aquele que quiser essa vida com Deus, converta-se a Cristo. Negue-se e siga a Jesus. Chegou um homem uma vez para Jesus e disse assim, bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Jesus ele vai dizer para esse homem que era um judeu, ele diz assim, ó, tu tem observado a lei, não é? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Aí o homem chega para Jesus e diz, ah, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Eu cumpro isso. Eu sou um cara bom, eu sou religioso, eu vivo a regra da religião, não é? Aí Jesus disse para ele, tá bom, mas isso aí não te leva a alcançar a vida eterna. Isso é importante você guardar, mas isso não te leva a alcançar a vida eterna. Te falta uma coisa, a mais importante, pela qual você pode ter a vida eterna. O que é Jesus? Pega tudo que tu tem, vai, vende, dá aos pobres e depois vem e me segue, porque eu que conduzo o homem para a vida eterna. A vida eterna é por Jesus e o homem tem que seguir a ele. Por isso que Jesus disse, quem quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo. O que Jesus estava ensinando para esse homem? Que ele tinha que se negar dos seus prazeres, do seu entendimento, da sua inteligência, da sua forma de achar que estava em Deus, da sua forma de achar que era bom, da sua forma de achar que a vida era do jeito que ele entendia. Ele tinha que se negar e crer em Jesus. Seguir a Jesus é andar crendo, dirigido, orientado, seguindo, praticando, guardando a palavra de Cristo. Você pode ser religioso, você pode ser bonzinho, fazer milhares e milhões de caridade. Você pode viver uma vida de exemplo na sociedade, mas isso não te leva à vida com Deus. Isso não te leva à eternidade. Porque foi isso que Jesus ensinou aqui, quando ele fala para este jovem. E isso que eu estou falando está relatado lá em Marcos. Marcos capítulo 17, até o versículo 31. Marcos 17, do versículo 1 ao 31, dá uma lidinha aí nesse contexto, nessa história real, verídica. Quando Jesus vai dizer ao jovem, aí Jesus vai dizer assim, versículo 21, Jesus olhando para ele, o jovem, que perguntou como era que ele poderia alcançar a vida eterna, aí o jovem disse, não, toda ordenança da lei eu cumpro, que não cumpria, nenhum homem cumpriu, nem pode cumprir a lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Ninguém pode cumprir. Porque o homem está numa natureza corrompida. Ele não se submete à vontade de Deus. A lei veio para mostrar ao homem a sua condenação ao povo judeu. E Deus, através de Jesus, ele mostra ao mundo que o mundo já está condenado no pecado. E mostra Jesus como Salvador, tanto da humanidade como de um povo, nação escolhida de Deus, povo judeu. Porque há uma diferença aí que precisa alguém entender. Que o povo de Israel é o povo da promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Dentro desse povo que descenderam desses homens. Que é o povo de Israel. Que Deus levantou e hoje é uma nação. Deus tem uma promessa com esse povo. Ainda vai se cumprir. Um operar de Deus com esse povo nação. Agora, o trabalhar de Deus com a humanidade através do Evangelho é outra história. E esta história é a história de por onde o homem pode encontrar a remissão do pecado. Tanto judeu como grego, o caminho para a salvação é Jesus. Deu para entender? Agora, Deus tem um tratado particular com o povo chamado nação de Israel. Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que o evangelho é o poder de Deus para salvar, seja judeu ou grego. Ou seja, quem é judeu e quem não é. O caminho da salvação é um só. Deu para entender? Tanto judeu como grego, judeu, gentil, todos estão na maldição do pecado. O caminho da bênção é um só, Jesus. Então, Jesus vai dizer para o jovem que veio a ele, procurando saber o que ele faria para alcançar a vida eterna. Jesus vai dizer assim, olha o que está escrito em Marcos, capítulo 10, versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o jovem, o amou e lhe disse, porque Jesus ama todas as pessoas. Ele disse assim, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me, para que esse tesouro você esteja tomando posse dele, herdeiro dele. Você tem que seguir a Jesus. Não é seguir a tua igreja, não é seguir tua religião, não é seguir tua formalidade religiosa, não é seguir a ordem do teu líder, a doutrina do teu sistema, é seguir a Jesus. É ele que nos conduz à eternidade com Deus. Agora olha o que diz o versículo 22. Mas ele, o jovem, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas prosperidades. Aquele jovem não estava disposto a viver uma vida com esperança nas coisas do céu. Ele queria viver uma vida com Deus, mas dentro da vida vertical,
Aliás, horizontal e não vertical. A vida com Deus, ela tem que ser vertical, para cima, com a esperança, com a promessa, com o futuro, com a minha riqueza lá no céu, não aqui na terra. Este jovem, ele não foi suficiente capaz de abandonar o seu desejo, o seu interesse, a sua busca pelas coisas da terra. Ele não queria compromisso com vida no céu. Deu para entender? Por isso que ele não quis seguir a Jesus. Jesus ficou triste. Por quê? Sabia que a alma desse cidadão iria perecer. Porque seguir a Jesus é a garantia da salvação da nossa alma. Então, meus amados irmãos e amigos, é preciso entender isso. Eu preciso crer em Jesus, me converter a Jesus, não é por nada nesta terra, é pela salvação da minha alma, é pela promessa da vida eterna, é para não perder o amor de Deus que me convida à salvação, porque todos que partem deste mundo, crendo ou não, vai para uma eternidade. E essa eternidade tem dois destinos, ou com Deus ou sem Deus. Mas para o homem, depois da morte, ir para o descanso eterno, ir para o bom lugar, ir para Deus, é através de Jesus. Enquanto ele está vivo, crer e se arrepender. Não adianta depois que morrer, alguém dizer assim, que Deus a tenha no bom lugar. Fulano era tão bom, está no céu com Deus. Na sua mente, porque a verdade não é essa. O céu não é para quem é bom. O céu não é para quem era famoso. O céu não é para quem vive em religião. O céu não é para quem faz obra social. O céu não é para quem é artista. O céu é para todo aquele que creu em Jesus, foi lavado e remido pelo seu sangue, justificado do seu pecado, livre da sua culpa, absolvido do juízo por Cristo. O céu é para todo aquele que crê em Jesus. Quem nele crê vai para o céu, tem a vida eterna. Mas quem nele não crê vai para o inferno, não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. João 3,36. Nenhuma condenação há para os que crê, os que estão em Jesus. Mas quem não está em Jesus segue para a condenação, o juízo eterno. Romanos 8,1. Jesus disse que quem crê nele, esse sim, tem a vida eterna, não entra em condenação e sai da morte para a vida. João 5,24. Mas quem não crê nele já está condenado, permanece condenado. João 3,18. Essa verdade é a verdade do Evangelho, que muitos não pregam, porque não agrada ao povo. Essa pregação não agrada ao povo. Muitos estão falsificando o Evangelho, pregando o Evangelho anátema, pregando o Evangelho de vitória, de prosperidade, de riqueza na terra, convidando o povo a encher a igreja para a promessa de prosperidade, de bênção, de vitória na terra. Não pregam a verdadeira mensagem do Evangelho, que convida o pecador a se arrepender, para converter-se a Cristo. Receber não é riqueza na terra, é a riqueza no céu, com o perdão dos pecados, com a promessa de salvação, com a promessa de comunhão e reconciliação com Deus através de Jesus, porque Jesus morreu na cruz, foi para essa finalidade, foi para esse objetivo, não foi para dar casa, carro, nem vida boa de vitória na terra a ninguém. Jesus veio ao mundo e sofreu o castigo que nos traz a paz com Deus. Ele, sendo pobre, ele nos fez rico, mas dá riqueza com Deus. Sendo ele rico, se fez pobre para nos enriquecer, não com riqueza dessa terra, mas com a riqueza da vida com Deus, da prosperidade com Deus, da comunhão com Deus, para estar desfrutando do tesouro eterno guardado para nós lá nos céus. Como Jesus disse, o jovem rico, vem e tu terás um tesouro no céu. Não é tesouro na terra, tesouro no céu, que Jesus Cristo nos garantiu esta vitória, esta bênção, esta prosperidade no céu, não na terra. Na terra, temos que ser fiel até a morte. Na terra, temos que suportar a leve e momentânea tribulação. Na terra, temos que estar aqui, tendo paciência na tribulação.
perseverando em oração e se alegrando na esperança de que quando daqui a gente partir, vamos para a vida perfeita em abundância com Deus lá nos céus. Glória! Aleluia! Rapaz, agora, é você que escolhe o teu destino eterno. A vida do ser humano, o destino eterno da humanidade, não é Deus que decreta, é o homem que escolhe. Escolhe, pois, a vida para que viva e não a morte. Escolhe, pois, a bênção. É o que Deus dá ao homem. A direção, Deus ensina, Deus convida, Deus chama, Deus mostra ao homem o caminho que ele deve andar para encontrar a vida. Mas o homem escolhe o caminho da morte. Dá uma lidinha lá em Deuteronômio 30, 19. Dá uma lidinha lá em Salmos 25, 8 e 12. A palavra de Deus vai dizer que Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher. Deus não força e nem puxa o pecador a pulso. Do jeito que o homem escolheu, por escolha e deliberada vontade, pecar e se afastar de Deus, é o homem pecador que tem que escolher, por deliberada vontade, obedecer e voltar à comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Jesus não é uma religião. Jesus é o caminho de Deus para o homem. Jesus não é uma religião. Jesus é a porta de Deus para o homem chegar a Ele. Jesus não é uma religião. Jesus é a verdade de Deus para o homem sair da mentira do diabo. Jesus não é uma religião. Jesus é a vida de Deus para o homem ter a eternidade com Ele quando deste mundo partir. Receba, creia e se converta. A mensagem do Evangelho é essa. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que sejam perdoados os vossos pecados e recebam a remissão em nome de Jesus e possa alcançar a promessa da vida eterna com Deus lá nos céus. Que Deus abençoe a todos nesta hora. Muito obrigado a você, meu amigo aqui do Face, que está sempre comigo aqui nas lives de instruções, acompanhando os vídeos aí que eu tenho aqui colocado nesse trabalho de ensino da palavra de Deus. Obrigado a todos vocês. Tenham uma boa noite e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós, agora e para sempre. Amém e amém. Tá bom, gente? Fechei esse ensino, esse estudo. Foram 3 etapas. A primeira nós aprendemos, não é? Que o diabo é um ser, uma criatura. A segunda nós aprendemos como é que ele atua. E a terceira nós aprendemos por que é que Deus permite a atuação do diabo na humanidade. Para que a humanidade tenha o direito de usar a sua escolha para crer ou não a Deus. Para se submeter ou não a Deus. É o homem que escolhe. Submeter-se a Deus ou ao diabo. Resistir a Deus ou ao diabo. Qual caminho você vai escolher? O caminho da vida ou o caminho da morte? O caminho da bênção ou da maldição? O caminho da salvação ou o caminho da perdição? Está com você. A responsabilidade é sua, pela qual você vai decidir o seu destino eterno. Que Deus te abra o entendimento e que você possa fazer a escolha e a decisão certa, que vai te trazer a felicidade eterna quando deste mundo partir. Amém? Tchau, gente.